Caio, o que efetivamente é a graça de Deus? Bom, deixa eu primeiro começar a dizer a você o que não é. Não é uma doutrina. Tem gente que só se refere à graça como a doutrina da graça. Isso é um negócio horroroso. É transformar aquilo que é tudo numa fimose, num cabresto peniano. Chamar a graça de Deus da doutrina da graça. É a mesma coisa de chamar a soberania de Deus de a doutrina da soberania de Deus. A santidade de Deus em a doutrina da santidade de Deus. A salvação de Deus em a doutrina da salvação. Isso aí é cabresto de fimose, de circuncisão religiosa, é patético. A graça de Deus é tudo, cara. É tudo o que não sendo passou a ser, tudo o que não era e passou a existir, tudo que de si mesmo jamais haveria e passou a haver. Ou seja, não tem nada que não seja graça. Nada. A começar da primeira declaração do livro de Gênesis, que diz que, no princípio, Elohim, o Senhor Deus, carregado de multiplicidade e diversidade, na convergência da sua unidade inexplicável e absurda, criou, e usa a palavra criou, que no hebraico é tirou do nada. Tirou do nada os céus, a terra, os universos, os multiversos, todas as formas de existência. Tirou do nada. Então, se tirou do nada, é favor imerecido. Não existia e passou a existir. Então, de átomos e de partículas subatômicas ou de qualquer outra entidade, de qualquer natureza cósmica e transcósmica, até a aplicação disso, a minha relação com Deus em estado de pacificação, sem medo de Deus, sem medo da morte, sem medo do inferno, sem medo de perder salvação, sem medo do diabo, sem medo de ninguém, sem medo de coisa alguma, é graça. É a certeza de que eu sou filho de um favor imerecido, que me cobre, que me veste, que me sela, que me garante, que me filia, que me autentica, que me valida, que me dá segurança, que me pacifica para atravessar qualquer que seja a dinâmica da existência, seja nesse planeta, ou como eu disse outro dia, me mandem para Marte, que eu vou viver o Evangelho em Marte, ou em Andrômeda, ou em qualquer outro lugar, onde quer que haja relação de mim comigo mesmo, o Evangelho está em vigência, onde quer que haja uma outra criatura para comigo se relacionar, seja humano ou não humana, o Evangelho também estará na minha vida em pleno estado de vigência. Graça, portanto, é tudo. Graça é ser. A existência inteira é graça. Agora, o que nós fazemos de desgraça é a nossa intervenção contra a graça. A desgraça é a intervenção humana contra a graça de Deus espalhada sobre todas as criaturas, existências, entidades e dimensões. E há algumas criaturas, como os humanos e como seres de outras dimensões, que se insurgem contra a graça, por causa da volição pessoal, chamada, apelidada de livre-arbítrio, e que tem gradações diferentes. Nem todo mundo tem liberdade total, mas perspectivas relativas de liberdade. Quando o indivíduo não se orienta pelo amor, ele acaba sendo um produtor de desgraça. Agora, graça é tudo. Ó. Ai, meu coração está aqui batendo, eu não estava nem pensando nele. Pura graça. Parasimpático. A graça gera em mim a consciência simpática das decisões que eu determino e gera e produz e opera em mim aquilo que eu nem penso e nem peço para ser operado, mas que está em estado de pulsão contínua e de vida. Por quê? Porque tudo é graça, é favor e merecido. No dia que vocês entenderem isso, a vida de vocês muda radicalmente. Pode crer nisso? Pastor Caio, qual é o seu conceito pessoal de fé e espiritualidade além das fronteiras das tradições religiosas estabelecidas? Bom, tudo na minha vida é para além das fronteiras das tradições religiosas estabelecidas. Tudo. Eu me converti fora das tradições religiosas estabelecidas. Eu fui batizado na infância na Igreja Católica e na Igreja Presbiteriana, mas na idade adulta, quando eu encontrei o Evangelho de Cristo para mim, e me encontrei no Evangelho de Cristo sozinho, e corri na floresta até chegar quilômetros depois no meio da floresta amazônica, encontrei o Garapé e me batizei sozinho, em nome de Jesus, isso já definiu e define como a minha consciência, não é um conceito, é a minha consciência pessoal de fé e espiritualidade, estão para além, não dependem em nada de religião. Se você me disser que o cristianismo acabou
Sabe o que muda na minha vida? Nada. Se alguém disser não existe mais evangélico no mundo, o que isso muda na minha vida? Coisa nenhuma. Se você disser não tem mais judaísmo, nem tradição judaico-cristã, o que altera na minha vida? Exatamente nothing. Eu não dependo de nada disso. Nunca dependi, vou morrer sem depender. E quando eu escrevi a minha tese de ordenação ao ministério presbiteriano, que nunca foi um pleito meu, um desejo meu, foi uma convocatória deles dizendo que eu precisava me deixar ordenar pastor, porque a cidade de Manaus inteira me conhecia como pastor e eu não tinha vínculo oficial com igreja nenhuma, e meu pai era pastor presbiteriano, já fazia 6 anos que ele o era, então me pediram várias vezes. No terceiro ano da insistência eu aceitei. E escrevi uma tese sincera para nem ser ordenado. A tese era a seguinte: o que Deus sempre fez, faz e fará fora das instituições religiosas. E eles ficaram 3 dias debatendo aquilo ali. No final, me ordenaram, mas eu já entrei no processo sendo coerente com quem eu era antes do processo. E eu me mantenho na vida coerente com aquilo que sempre foi a minha consciência de fé e de espiritualidade, que não tem nada a ver com rito, com religião, com sacramentalidade, com hierarquia, com dogmas, com doutrinações, com coisa alguma. Tem a ver com fé, com esperança e com amor. Fé que precisa ser entendida como ela é nos significados variados do que a palavra fé designa, esperança nos variados significados existenciais que ela propõe, e amor naquilo que ele nos incita, não apenas como decisão mental, mas, sobretudo, como prática, como frutuosidade, como aquilo que emana da gente como obras relacionais de vínculo, de ajuda, de compromisso, de acolhimento, de perdão, de compreensão, tudo aquilo que vem a reboque do verdadeiro amor. Essa é a minha fé, foi isso que eu aprendi com o Evangelho de Jesus. É nisso que eu estou. E a religião é um coadjuvante que me dá muito mais trabalho do que me deu qualquer ajuda nesses quase 51 anos de perseverança na fé e na espiritualidade do Evangelho. Espero que você tenha me entendido. Pastor Caio, qual o verdadeiro significado da fé e amor de Deus para você? É tudo, é como você me perguntar, até mais profundo do que se você me perguntasse qual o significado do oxigênio para mim, qual o significado de beber água, qual o significado do sol para minha existência, qual o significado do alimento. É algo que transcende, inclusive, as ilustrações que eu dei de oxigênio, água e luz. Espiritualmente falando, é algo que está para além dessa própria realidade. É o que me põe em pé todos os dias, é a fé. E o amor é o que qualifica a minha existência diante de Deus e é o que dá saúde mental, emocional, afetiva e relacional à minha existência. Então, eu, particularmente, sou um ente que come e bebe fé, esperança e amor. Eu me nutro disso. Sem isso, eu não estou falando de mais ninguém, estou falando de mim. Eu seco, eu morro, eu desapareço. Eu sou movido pela fé, eu sou alegrado na esperança e eu sou fortalecido, enrijecido e feito um ente resiliente, resistente e qualitativamente saudável pela prática do amor. Isso é para mim, mas eu tenho certeza que é para todo mundo que queira não apenas existir, mas viver. Se você quiser viver, você tem que ter essas percepções que eu acabei de dizer, que sem as quais eu não vivo. Eu não. Agora, se você está aqui só para existir, para passar o tempo entre o berço no qual você nasceu e a sepultura na qual você vai ser sepultado, então vale tudo. Sai ele se estrompando todo, vai se arrebentando, dando topada, se rasgando, se atropelando pela vida, até a vida te rasgar todinho.
ou você perder tanto a força de existir que se renda a uma depressão aguda, uma angústia profunda, uma desistência de todo significado e fique apenas, como dizia o Raul Seixas, esperando a morte chegar. Se é o seu caso, você pode ir se estrompando a existência fora. Agora, se você quer vida, como eu quero vida, isso não acontece sem fé, esperança e amor. E quisera eu ter tempo para explicar melhor o significado de cada uma dessas palavras de fato, do ponto de vista de Jesus. Mas eu espero que tenha começado a inspirar seu coração.